Então vamos lá para a parte 2 da nossa atividade final. Bom, como eu comecei a pintar no outro vídeo de amarelo, então nesse vídeo aqui eu já coloquei um pouquinho de laranja, né? Porque a gente está fazendo esse pôr do sol ali atrás desse esboço, tá bom? Então eu contornei toda essa parte acima da nossa linha do horizonte, né? A parte do céu de amarelo, e depois eu fui tonalizando, fazendo uma espécie de degradê com laranja. E aí eu tô pegando só a tinta amarela e puxando por detrás dessa figura como se fossem os raios de sol, tá bom? Então, como tem um laranjado ali no fundo, nesse degradê, nessa parte de baixo do céu, a gente consegue dar uma impressão ali que tem alguns raios de sol passando essa tinta amarela, né, nessa parte que tá tonalizada de laranja, tá bom? Bom, aqui a gente tem também a imagem na qual eu me inspirei e vocês podem fazer a mesma coisa, pegar uma imagem de referência, uma fotografia ou tirar uma fotografia para usar de referência para esse desenho que vocês vão fazer. Então, como vocês viram nessa imagem que eu usei de inspiração, de referência, o campo, né, de girassóis, ele tem um fundo, né, ali tá bem escuro. A gente quase não consegue ver o chão. Então, eu resolvi pintar esse fundo primeiramente de preto. E depois que eu pintar todo esse fundo, né, ou seja, fazer esse contorno desse esboço, deixando só a figura humana na frente, depois que eu pintar todo esse fundo de preto, é que eu vou, e secar, né, tem que esperar secar, é que eu vou começar a fazer as pinturas dos girassóis, tá bom? Então, nessa parte, a gente vai começar a pintar a parte de baixo da nossa linha do horizonte. Aí fica mais evidente para vocês que a gente tem uma linha delimitando, né, a parte do chão, da terra, ou seja, onde está na altura dos nossos olhos, né, esse horizonte, e onde que começa o céu, né, que é essa parte amarela que a gente fez anteriormente, tá bom? Então, pintando esse fundo do campo de girassóis, né, da plantação de girassóis, a gente consegue visualizar bem onde que está a nossa linha do horizonte que a gente traçou lá no início no esboço. Bom, então nessa parte a gente vai pôr em prática o exercício que a gente fez de achar o tom da pele. Então, aí eu já chego com esse tom de pele já pronto nessa figura, tá bom? Eu tô usando um pincel mais fino, porque a gente tá pintando numa folha de A4, então a gente tem alguns detalhes que só com um pincel mais fino a gente consegue fazer. Então, que vocês façam com o pincel menor que vocês tiverem aí para conseguir fazer esses detalhes do rosto, tá bom? É um pincel de cerdas macias, mas ele é fino, tá? Então, com muita paciência, vocês vão começar a passar esse tom de pele que vocês escolherem. E lembrando sempre que a gente vai precisar dar volume a essa pintura. Então, não vai ser uma cor sólida, vai ser uma cor e usando a técnica de degradê para dar um volume, um contraste também. Então, eu começo com esse tom de marrom,
E aí, à medida em que eu vou chegando em locais do rosto em que precisa dar volume, como a testa, os olhos, a boca, nariz, eu vou também jogando essa tinta branca, um pouco de amarelo ou preto, dependendo de onde for, para a gente conseguir dar esse contraste, tonalização e volume para esse rosto. Então, tenham paciência. Para a gente conseguir fazer esse volume, a tinta que a gente usou, por exemplo, eu passei o marrom e depois eu passei um pouco de branco. Então, a tinta tem que estar um pouco molhada para ela poder se misturar com o branco, né? Porque senão vai acabar, se eu deixar o marrom do fundo secar e passar o branco em cima, vai ficar uma faixa branca e a tinta não vai se misturar com o marrom. Então, eu comecei pela testa, fiz ali até a pontinha do nariz, e aí eu fui contornando esse rosto, já descendo para as maçãs do rosto, queixo, e aí eu vou para essa parte dos olhos agora. Quero que vocês prestem atenção que essa parte dessa lateral do nariz, né, e dessa entrada dos olhos, ela é um pouco mais funda, né? Então a gente tem que tentar fazer essa ilusão de que ela dá esse volume, ou seja, o nariz está mais na frente, os olhos estão um pouco para trás, então a gente consegue dar esse contraste e esse volume. Então eu escureci um pouco mais esse marrom nessa parte da lateral do nariz, início dos olhos. Ali abaixo dos olhos, gente, a gente tem um pouco de claridade, tá bom? Por isso que eu peguei e coloquei um pouco desse branco ali, pra gente conseguir dar um volume nas maçãs do rosto, né? Nas bochechas a gente tem um volume maior no rosto, então a gente precisa fazer essa tonalização para dar volume para essa pintura. Bom, aí nessa parte eu deixei o olho por último para a gente não perder a nossa referência do esboço, né? Então eu também acredito que eu joguei um pouquinho de branco e um pouco mais de amarelo para conseguir dar esse volume dos olhos, né? Mesmo os olhos estejam fechados, a gente tem um volume nesse olho, tá bom? Bom, e aí começando a tonalizar esse nariz, tá bom? Geralmente a gente tem uma iluminação ali nas abas do nariz, na pontinha, né, na frente, para tentar dar esse volume. Vocês têm que prestar atenção também no ângulo, tá bom? Desse nariz. O nariz, ele é basicamente um triângulo, né? Então, a partir desse triângulo, a gente vai formatando esse nariz. Então, se atentar para o formato que a gente desenhou no esboço. Tem que ser um lápis mais fino para fazer esses detalhes, porque com o pincel mais grosso a gente não consegue fazer esses detalhes, tá bom? Então eu tô passando ali já o marrom na parte abaixo do nariz, em cima da boca. Então a gente tem esses detalhes ali em cima da boca também, que a gente tem algumas pessoas têm mais evidente, outras menos, que é uma cavidade aqui abaixo do nariz e em cima da boca, né? Então a gente tem um pequeno volume ali, iluminação, que é basicamente o formato de U, da letra U, que faz ali em cima dos lábios. Bom, e aí nós passamos para essa outra lateral, e fazemos basicamente a mesma coisa, contornamos ali. Não tem problema essa parte do queixo ali você passar por cima do girassol, tá bom? Porque como a gente aprendeu a fazer o girassol sem o esboço, a gente só desenhou nesse esboço para ter uma referência de onde que eles vão ficar.
Bom, aí nessa parte do queixo a gente também tem um pouquinho de volume, então usem mais um pouquinho de branco ou amarelo para clarear, dependendo do tom de pele que vocês vão fazer. Eu fiz uma pele negra retinta, ou seja, eu vou usar esses tons de referência dessa pele negra, né? Então vou usar um pouco de branco, um pouco de preto, um pouco de amarelo para tonalizar e dar esses volumes. Então é a mesma coisa desse lado, a gente vai escurecer na lateral desse nariz, tá bom? E abaixo dos olhos sempre tem um volume, né, que é as maçãs do rosto. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you think... E não se esqueçam, se o desenho de vocês tiver orelhas aparentes, pintem as orelhas também. E vão tonalizando depois, porque a gente tem, né, a entrada dos ouvidos, a gente tem alguns formatos ali que com o pincel fino a gente vai tentando dar essa tonalidade. Se você não consegue imaginar na sua cabeça, né, lógico que é um trabalho, você pode pegar fotografias de referência na internet dessas orelhas para você conseguir pintar e ver onde que está o volume e o contraste. Bom, como os olhos estão fechados, eu peguei a tinta preta e contornei ali esses olhos, esses cílios, né? E depois a gente vai fazer mais alguns detalhes. Aí também eu tô fazendo mais detalhes no nariz, ou seja, a cavidade do nariz, pintando de preto para ficar mais marcado, né? Onde que começa, onde termina esse nariz. E aí eu vou começar a tonalizar os lábios, tá bom? Então, usando a mesma base da pele que eu utilizei, eu só coloquei um pouco mais de branco para tentar dar um volume nesses lábios. Então, prestem atenção, porque tem uma divisão, né, dos lábios superiores e lábios inferiores. Então, gente, sempre que vocês forem fazer essas tonalizações, prestem atenção no pincel que vocês estão usando. Se precisar limpar na água o pincel, limpa o pincel, tá bom? Para não estragar o desenho de vocês. Vocês viram aí que a boca ela começa num degradê ali no meio, no centro dos lábios, né? Nessa boca fechada. A gente tem um tom mais escuro, que é onde tem a divisão dos lábios superiores e inferiores. E aí, nessa parte que tem mais carne, a gente tem uma iluminação. A gente também vai tentar tonalizar um pouquinho essa parte de baixo desses lábios, né? Para dividir do queixo ali. E também nesse risquinho, né? Das laterais desse lábio também. Para tentar definir onde começa e onde termina. A gente também vai dar um pouquinho mais de profundidade para esse U que a gente tem em cima dos lábios,
e dar uma iluminação nesse contorno também, com um pouquinho de branco, nesse caso, para esse tom de pele. A gente também vai usar um pouquinho de branco para tonalizar esse nariz, ou seja, essa curvinha, né, da entrada das narinas, também um pouco dessa bolinha do nariz, a gente vai conseguir destacar esse contorno com um pouco de branco. E agora aqui eu fui dar mais alguns detalhes de brilho, né, nos olhos, no nariz também, dessa figura, tá bom? Isso eu fiz ainda com a tinta molhada, tá bom, gente? Para você misturar essas tonalizações, a tinta tem que estar um pouquinho molhada ainda. Então agora a gente vai pra, terminando a orelha, e a gente vai pra segunda parte da nossa pintura, que é pintar o tronco e os braços dessa figura.